Irmãos, vamos começar por orar. Senhor, se connosco nestes momentos em que estamos perante a Tua Palavra. Abençoa o ministério da Tua Palavra nos nossos corações. Glorifica o Teu nome. Edifica a nossa fé. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1. E o versículo é o 17 e o 18. 2 versículos. Quinta mensagem sobre este assunto. Já se esqueceram qual foi a primeira, certamente. Mas ainda há mais a segunda, a terceira, a quarta. Esta é a quinta mensagem sobre este assunto. E o meu desejo, a minha oração é que o Senhor nos ajude. Sabem, este assunto era um assunto que requeriria, como eu já tive a ocasião de dizer anteriormente, todo o tempo possível para não termos quebras e seguirmos o raciocínio, seguirmos o fio à meada. Graças a Deus, porque as mensagens estão gravadas e desta forma, se vocês quiserem, podem ir ao site da igreja e podem ouvir e recordar ou ouvir pela primeira vez, se porventura algum de vocês ainda não ouviu, aquilo que foi dito anteriormente sobre esta matéria. Mas este assunto é um assunto muito importante e devido à sua importância, daí também a minha insistência nesta matéria. Capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra ou mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Bem, só para recordar, e eu quero aqui fazer aqui uma breve introdução. Na última mensagem, na quinta mensagem, nós falamos sobre o teor da mensagem. Nós, e ainda não falamos nisso, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma mensagem para comunicar. Não sou eu. Sou eu e vós. Todos nós. Sem exceção. Só está isento de comunicar essa mensagem quem não está salvo. Se tu já és um crente no Senhor Jesus Cristo, se crês nele como teu Salvador, se já tens a vida eterna, é-te imposta esta obrigação. Ainda não falamos sobre isso. Mas antes de nós falarmos e percebermos que temos uma urgência em falar, nós precisamos saber o que é que vamos dizer. Não vamos falar de qualquer maneira. Aliás, o apóstolo Paulo diz, ele fala na carta aos Romanos, no capítulo 16, e nós já fizemos referência a isso anteriormente, que é preciso pregar Jesus Cristo segundo a revelação do mistério. Não é pregar Jesus Cristo de qualquer maneira. Há muita gente a pregar Jesus Cristo e depois dizem barbaridades, não é? Eu vejo muita gente a pregar Jesus Cristo e pregam Jesus Cristo. A mensagem deles é Jesus Cristo, mas pregam-no erradamente. Como é que é possível pregar Jesus Cristo erradamente? As 4 mensagens anteriores mostram-nos como é que isso é possível. E como é que, de facto, há muita gente que fala de Cristo e não fala dele corretamente. E nós precisamos de saber como falar dele corretamente. Portanto, precisamos saber qual é o teor, qual é o cerne, qual é o conteúdo, o que é que vamos dizer. Precisamos saber isso. Na quarta mensagem, na última vez, nós falamos um pouco acerca disso. Bem, estarmos preparados, porque sabe o que me trouxe a isto, o que me trouxe a este tema, ainda que alguns possam pensar se calhar muitas coisas, e daí que vocês têm que ter muito cuidado quando julgam, porque às vezes podem julgar erradamente. Aqueles que têm ouvido as minhas mensagens, esta é a quinta, devem pensar assim, este indivíduo está focado, sei lá, por exemplo, na parte dispensacional, na parte doutrinal, mas quero-vos dizer que se pensais isso, e se for isso eventualmente, que as 4 mensagens anteriores vos levou a pensar nisso, não foi isso que me moveu a pregar esta mensagem. O que me moveu a pregar esta mensagem foi inicialmente a urgência que temos em falar dela àqueles que estão perdidos.
mas precisamos de não fazer asneiras. De não dizer asneiras. E há muita gente que anda supostamente a pregar, dizendo e fazendo coisas erradas. Percebem isso? E por isso é que eu, antes de ir a isto que me moveu, eu fui àquilo de que falei. E ainda vou falar. Na sexta-feira passada, na reunião de jovens aqui, passou aqui um filme que eu recomendo a todos que vejam. Tirando alguns pormenores, são menos importância, marginais, que não deixam de ser importantes, mas são marginais. O cerne da questão. O tema, o assunto, o conteúdo, a mensagem é muito importante e relevante para os dias que nós estamos a viver. O tema do filme é Deus não está morto. E resume-se a um jovem estudante que vai para a universidade tirar um curso de filosofia, tem uma cadeira de filosofia, não vai tirar um curso de filosofia, mas uma das cadeiras é a cadeira de filosofia no curso que ele vai tirar. E nessa cadeira o professor, ateu assumido e declarado e militante, obrigou, entre aspas, todos os alunos, cerca de 80, naquele anfiteatro, a assinar uma folha de papel com o nome deles, a dizer: Deus está morto. Quando a folha chega a este jovem, ele é crente. Eu não vou assinar isto. Eu não vou escrever isto. Ele trava uma luta tremenda. Aliás, ele passa por lutas tremendas. De uma suposta namorada que olha noutra direção que não a dele, que tem outro valor que não o dele. Um curso que ele muito gosta, uma namorada que ele gosta, mas que deixava muito a desejar. Um curso que ele ama e que ele quer tirar, mas que está ameaçado, porque pode chumbar se puser ao lado de Deus. Então tem este confronto. O que é que eu vou fazer? Ou Deus, ou o meu curso, ou a minha namorada, ou tudo mais. E ele decidiu Deus, ainda que eu perca tudo. Para resumir, que eu não vos vou contar o filme, senão depois vocês... Temos que falar ali com o Luís para arranjarem uma maneira desta gente toda ver o filme, que eu acho que era importante. Tenho pena que alguns dos jovens aqui não viram, mas outros jovens que estão aqui viram. O professor ameaçou-o, fez-lo ter medo, para que ele não fizesse o que estava a fazer, que era não assinar a folha. E ele disse-lhe: olha, se tu não assinas isto, tu vais chumbar. E nesta cadeira não vais passar. Por outras palavras. Mas depois o professor teve um rebate de consciência, porque estava a ser ali, estava a fazer uma figura um bocado triste, para não dizer pior. E disse: mas eu vou-te dar uma possibilidade. Vais ter 3 possibilidades de fazer a defesa de Deus aqui perante esta audiência. E procurares defender aquilo que é o mito, e que é, toda a gente se ri hoje em dia, de que Deus existe. Tens 3 possibilidades, em 3 aulas diferentes. Vou-te dar 20 minutos, se não estou em erro, para cada um dos 20 minutos tu poderes fazer a defesa de Deus. E o jovem disse-lhe: e quem é o júri? Sou eu sou o professor. Eu é que vou decidir. Eu já não lembro dos detalhes, mas o jovem faz uma contraproposta e disse: bem, eu sugiro o seguinte, que o senhor faz o papel de advogado de acusação. Está a acusar dizendo que Deus não existe. De que Deus está morto. Eu vou fazer a defesa de Deus. Mas quem vai julgar este caso vai ser a audiência. Os 80 indivíduos que estão lá dentro. E foi aceito o desafio. E este jovem falou com o pastor lá na igreja, depois. E ele andava com isto, como pode imaginar, no coração dele, esta preocupação. E entre outras coisas, o pastor da igreja mandou-lhe uma mensagem para o ajudar. Citou-lhe um versículo da Bíblia. E ele: só isto? E ele: sim. E se este não chegar, tens este outro versículo da Bíblia. E ele:
Pensou, não disse. Só isto? Bem, ele foi para o debate. O pastor disse-lhe a ele: diz apenas a verdade. Não te armes em sabichão, por outras palavras. Diz apenas a verdade. Luís, podes passar o filme? Não vai passar filme nenhum. O que eu quero dizer é o seguinte: não conto mais nada do filme, apenas quero dizer o seguinte: vocês estão preparados para isto? Vocês estão preparados para enfrentar quem quer que seja e de fazer a defesa de Deus? Em qualquer fórum, em qualquer sítio, em qualquer lugar? Mesmo que vejais ameaçado tudo à vossa volta e tudo à vossa volta começa a ruir porque vos pusestes ao lado de Deus, ainda assim vocês estão dispostos a avançar? É disto que nós precisamos. Quem é um verdadeiro crente em Jesus Cristo assume. É da fibra de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. É da fibra de Daniel. É da fibra de David. Jovem David a enfrentar Golias. Eles são muitos. Eles são mais. Eles são fortes. Eles são gigantes. Somos pequenos. Crianças até. Não tínhamos medo. Eu vi aquele filme e gostei muito. Tive a ocasião de dizer na altura. E quero dizer o seguinte. Eu revi-me naquilo. Eu vivi aquilo. Este filme está baseado numa experiência real. Aconteceu nos Estados Unidos da América. E eu quero vos dizer que eu pessoalmente vivi aquilo. À minha maneira, na minha experiência, também na universidade, também enfrentando audiências grandes. Fazendo a defesa de Deus diante de Deus. Na marinha. Sujeito a chumbar. E ficar grumete sem curso e não ser oficial. Eu fiz a defesa de Deus. Nesses fóruns. Não estou a falar daquilo que os outros falam ou experimentam. Estou a falar daquilo que eu sinto na minha pele. Hoje em dia também. Eu quero vos dizer que nunca perdi por causa disso. Vou-vos dizer mais. Eu tenho ganho muito por causa disso. E vocês não sabem o que perdem se não assumirem a defesa de Deus. Eu já não vou pregar aqui a mensagem. Fico por aqui. E já estamos tratados, já não falamos mais nada. Mas agora deixa-me dizer o seguinte. Pois se calhar é o que vai acontecer, José. Temos de ter paciência. Há dias e dias. Não tem que ser tudo igual. Vou só ficar pelo preâmbulo, está bem? Porque eu olho para vocês e eu penso nas vossas necessidades e são horas de irmos embora quase. Deixa-me dizer isto. Quando um dia, lembram-me como se fosse hoje, passado pouco tempo depois de eu me converter, verão de 75, São João da Madeira, junto à biblioteca municipal, onde todos os estudantes, ou muitos estudantes, normalmente paravam para estudarem, para consultarem, para lerem. E eu ali, como tantas vezes acontecia, todos os dias praticamente, eu evangelizava-os, falava-lhes de Cristo. E houve um desses dias que eu estava-lhes a falar de Cristo e ameaçaram-me de pancada, disseram que me batiam. Os meus oponentes eram ateus declarados. Alguns eram comunistas, outros eram anarquistas, defensores de Nietzsche, que tem a ver com o filme. Nietzsche disse, e ficou célebre, Deus está morto. A frase é dele. Deus está morto, assina Nietzsche. Quando mais tarde ele morreu, alguém escreveu, Nietzsche está morto, assina Deus. E cá estamos nós a falar de Deus. E onde é que está o Nietzsche?
quando eu estava a falar àquele grupo ameaçador, procurando intimidar-me, mas pela graça de Deus, e sublinho pela graça de Deus, leiam os pensamentos que eu pus hoje de manhã na internet sobre o segundo livro de Samuel e vede qual era o segredo de David. E vede aquela história daquele homem que carregava um piano às costas para o segundo andar. Um piano, notem bem, ouviram? Vou repetir, um piano às costas para o segundo andar. A fotografia era o que dizia. E tinha um título que agora já não me lembro, mas que fala da força daquele homem. Mas depois em legendas mais abaixo está assim: veja a fotografia com atenção. Por outras palavras. E havia um cabo que não se via e que estava a suspender o piano. E que dava a ideia que era ele que carregava o piano. Mas havia um cabo forte por cima que o sustentava. É o meu Deus que me faz fazer coisas incríveis. Que não é incrível, é fé. Isto também está no filme. O Senhor deu-me graça, como eu estava a dizer. E apesar do tom ser ameaçador, estávamos no verão quente de 75. Vocês que são mais novos não sabem o que é isso. Tinha-se dado a Revolução de Abril, em 74. O país estava todo politizado. E andava toda em efervescência. E tudo que não mexesse e que não dissesse anti-Deus, estava tramado. Era fascista. Quem no regime anterior falasse de Deus desta maneira era chamado comunista. Quem no novo regime falasse de Deus era retrógrado, fascista. Deus, pátria, família. Já ouviram falar nisso? Mas o Senhor deu-me graça. Aliás, Ele dá sempre graça. Vocês vão ficar surpreendidos quando resolvem avançar por Deus. E hão de reparar de onde é que vos vêm as forças e tudo mais, que até vocês ficam. Não, é incrível? Não, é fé. Pois num daqueles debates, há um amigo que se vira para mim, eles eram todos muito assanhados. Vocês cristãos são antropófagos. Isto é grave. Chamar-me antropófago? A mim? Que come pessoas. Para quem não sabe, um antropófago é alguém que come pessoas. Eu bem sei que as notícias recentemente, até nos jornais e na internet, têm noticiado recentemente, ainda houve uns indivíduos que foram presos e estão a ser julgados no Brasil, nomeadamente, e noutro sítio também, já não me lembro em que país, por serem antropófagos. Eu, cristão antropófago, eu na altura confesso, mas até aí Deus é fantástico. Eu no princípio fiquei assim um bocado atordoado, é daquelas que está no combate e leva assim um murro e fica assim meio atordoado, mas depois que recupera. Eu disse, antropófago eu? De repente fez-se-me luz. Porque eu quando ia para a batalha eu também me preparava. Vocês não pensam que eu ia para a batalha sem estar preparado. Nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar. Podemos não levar a armadura porque é pesada e incómoda e deixá-la para trás. Mas vamos pegar na funda e vamos pegar em 5 seixos e vamos enfrentar Golias. Mas não vamos para lá de mãos a abanar. E eu virei-me para aquele indivíduo e disse-lhe assim, parece que foi ontem, tenho isto bem vivo na minha mente. Eu disse-lhe assim, olha, tu deves estar errado na audiência para quem estás a falar. Se disseres isso aos católicos, tens razão. Mas em relação a mim não tens razão nenhuma, eu não sou católico. Porquê? Porque os católicos dizem que quando estão na missa e quando o sacerdote abençoa os elementos que fazem parte da ceia, ele diz que os elementos se tornam no corpo de Cristo tão real e tão perfeito
como está no céu. E que aquele pão se converte, ou a hóstia se converte, no corpo de Cristo, realmente, de facto. E por isso chegam ao pé das pessoas quando lhe dão a hóstia e diz: o corpo do Senhor. E a pessoa recebe aquilo. E não deve trincar, porque está a receber o corpo do Senhor, que não deve ser trincado. Eu era católico. Antes. Eu conhecia a doutrina católica. Eu disse-lhe assim: o verdadeiro cristão não diz isso. O verdadeiro cristão, quando toma parte da ceia, não está a comer o corpo de Cristo tão real e tão perfeito como está no céu. O pão apenas é uma figura, é apenas um símbolo. Ele não é mesmo o pão. Estás-me a acusar de antropófago. Injusto. Porque eu não como pessoas. Eu não como Cristo. Temos de estar preparados. Temos grandes batalhas pela frente. Nós nunca sabemos de onde é que veio o tiro. E o inimigo às vezes embosca-nos. O terreno às vezes está minado. Mas estamos com o Senhor. Lembram-se? O fio do piano está aqui sobre a minha cabeça a sustentar-me. O que é que nós vamos pregar? Vamos pregar o batismo na água? João Batista pregou o batismo na água. E agora íamos entrar na mensagem. Que eu vou parar já. Pregava para a salvação. Nós na Bíblia não temos batismo na água sem ser para a salvação. Batismo na água na Bíblia é para perdão de pecados. Ipsis verbis. Ontem na internet há um jovem que colocou um vídeo a um outro jovem, vou falar assim em termos muito genéricos, nem vou falar no masculino e no feminino, em que nesse vídeo há um indivíduo que fala da Bíblia. E diz: os cristãos estão todos divididos. A interpretação que fazem da Bíblia, cada qual interpreta à sua maneira. E eu, ao ver aquilo, disse: tenho duas hipóteses. Ou fico calado e a subir para o lado e faz conta que não estou a ver nada, ou vou intervir. E intervi. Quem quiser vai lá ver o que é que eu escrevi. Não tínhamos medo do combate. Não tínhamos medo da guerra. A Bíblia diz para nós guerrearmos as guerras do Senhor. Não são nossas. São dele. Agora ficam todos curiosos o que é que eu disse. Mas não digo. Porque vou acabar. Vou só dizer o seguinte. Há indivíduos que, quando estudam a Bíblia... só vou dizer o seguinte. Curiosamente, o indivíduo, que eu presumo que seja sincero, por acaso é brasileiro, como o Auremino da minha amiga, ele diz, por outras palavras, chega lá um indivíduo à Bíblia e diz: isto está aqui a dizer, isto quer dizer não sei o quê. Chega outro: não, isto não quer dizer isto quer dizer aquilo. Chega outro, e ele, ao longo do discurso dele, era tudo assim. E naturalmente isso é que leva depois às interpretações, não é? Interpretações. E dizia ele: e bem que a Bíblia interpreta-se a si própria. Mas ele só dizia isto. E repetiu este slogan à exaustão. A Bíblia interpreta-se a si própria. E eu apenas tive de dizer por outras palavras que o que ele estava ali a dizer não era nada que nós não tínhamos dito até à exaustão ao longo do nosso ministério. Que é assim que se interpreta a Bíblia. Quando a Bíblia diz uma coisa, é aquilo que aquilo quer dizer. Que é necessário que eu faça para me salvar? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É isso que quer dizer. Mas é isso que quer dizer, o que está lá. A não ser
que aquilo que lá esteja escrito por Deus, Ele mesmo, Deus, noutro sítio, diga que aquilo tem um significado diferente. Mas é a Bíblia que se interpreta a si própria. E isto só reforça o assunto. Por exemplo, eu vi uma besta, diz João no livro do Apocalipse, que tinha 7 cabeças. Mais à frente diz isto no capítulo 13. No capítulo 17, ele faz referência outra vez à besta das 7 cabeças, quando fala da grande prostituta Babilónia, e diz que ela está assente sobre a besta, que tem 7 cabeças. E depois ali é dito. O que quer dizer as 7 cabeças? É uma besta com 7 cabeças, é isso que quer dizer. Toda a gente perceberia isso, não é? Até que Deus diz mais qualquer coisa. Que aquelas 7 cabeças da besta são 7 montes. É a Bíblia que se interpreta a si própria. Quando eu vejo pessoas a praticarem o batismo na água, hoje em dia, eu digo isto com todo o respeito, porque eu fui batizado na água. Não tinha mais luz. Era a luz que eu tinha. Fui sinceramente, como sinceramente vão todos os que assim pensam. Quando vão praticar o batismo na água, dizem normalmente isto. Se a gente lhes perguntar, tu vais praticar, porquê que batizas na água? Porquê? Imaginem um perdido. A minha ligação tem a ver com isto. Nós vamos para a batalha. Vamos falar de Cristo. Vamos anunciar Cristo. O tema do batismo na água vem à liça. Porquê que vocês batizam na água? Eu vi fotografias lá no vosso site, que estão lá pessoas de branco, junto a um rio, a serem mergulhadas na água, a serem batizadas. Porquê que vocês fazem isso? Sabem qual é a resposta? É o nosso testemunho. O batismo é um testemunho. Onde é que está isso na Bíblia? Alguém me diga onde é que está na Bíblia isso. Onde é que está escrito na Bíblia que o batismo é um testemunho? Em que sítio da Bíblia? De Gênesis a Apocalipse. Só quero uma passagem. Não quero 2, nem 3, nem 10. Uma só. Não existe. Estão a ver como é que é a interpretação dos homens? Isto é que descredibiliza Deus. E nós não podemos falar de Jesus Cristo na rua, descredibilizando Deus e a palavra de Deus. Atos, capítulo 20. Eu já vou acabar. Só ficamos no preâmbulo, naturalmente. A gente não pode mandar para mais. Mas em nada, diz Paulo, em nada tenho a minha vida proporciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Queridos irmãos, acerca do batismo, na nossa passagem, Paulo diz, eu não fui enviado a batizar. Jesus não me enviou a batizar. Nesta passagem, Paulo diz o que é que o Senhor mandou. Ele diz, mas a evangelizar. Lembram-se da passagem? 1 Coríntios 17. Nesta passagem ele diz que, versículo 24, ele diz que recebeu do Senhor, e aqui temos o que o Senhor lhe deu para ele fazer, recebi do Senhor, um ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabem o que é que Paulo andava a testemunhar? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Eu quando vou dar testemunho, eu testemunho hoje, amanhã, daqui a um bocado, daqui a mais um bocado, e estou sempre a testemunhar, e estou sempre a pregar, porque testemunho é isto. Os que andam a batizar, estão a batizar-se quantas vezes? Batizam-se uma vez só, isso é o testemunho deles, que pobre testemunho. Então batizem-se todos os dias, todas as horas. É isso que eu falo, é isso que eu prego. Todos os dias, todas as horas, falando em todos os lugares, em qualquer sítio. Isto é que é testemunho. Ser batizado é testemunho? Nem isso está na Bíblia. Versículo 22:15. Vamos terminar. Só mais 2 passagens, por favor, ou 3 no máximo. O Senhor virou-se para Paulo e disse assim, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Testemunha isto. Ele a pregar a todos os homens, como ele fazia. Isto é que é testemunho. No mesmo capítulo, no versículo 18, nós lemos, e vi aquele que me dizia, dá-te depressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim.
dar o teu testemunho, mas eu não vou receber. Vai pregar para o outro lado. Capítulo 26, versículo 22. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho. Até ao dia de hoje permaneço, continuo dando testemunho. Testemunhei ontem, anteontem, no dia antes de anteontem. Desde que eu me converti, eu tenho dado testemunho e permaneço a dar testemunho. Não é ser batizado, sempre. Isso não faz sentido. Versículo 22. Tanto a pequenos como a grandes. Ouviram bem? Tanto a pequenos como a grandes, não se intimidem. Vocês falam a pessoas pequenas? Cuidado com pequenos e grandes, é? Porque às vezes aqueles que a gente pensa que são pequenos são grandes. E aqueles que às vezes a gente pensa que são grandes são pequenos. Mas do conceito humano, mundano, há os grandes e os pequenos. E vocês chegam ao pé dos pequenos e falam aos pequenos. Mas quando desaparece um grande pela frente, aparece um professor catedrático, biólogo, que diz que a teoria da evolução, não sei o quê, e vocês colocam todos a tremer. Medo de quê? Tanto a pequenos como a grandes. Eu dou testemunho e permaneço nisto. Não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que Cristo, ele pregava Cristo. Nós precisamos pregar Cristo. Sabem o que é que eles não têm, todos eles? Cristo. Sabem porque é que o mundo está doente? Falta de Cristo. Sabem porque é que o mundo vai de mal a pior? Falta de Cristo. Precisamos de falar-lhes de Cristo. Capítulo 28, versículo 23. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até à tarde. É claro que eu agora podia aqui entrar em, como já na passagem anterior, em parênteses, para tentar explicar aqui alguns detalhes. Então, mas eu, afinal, não é pregar Cristo segundo a revelação do mistério. Segundo a revelação do mistério, não é pregar Cristo aquilo que os profetas não falaram, aquilo que os profetas não anunciaram. E Paulo aqui está a pregar o que os profetas disseram. Bem, era outra mensagem que eu ia dar agora. Prezados irmãos, a audiência deles era judaica. E Paulo tinha que lhes provar e mostrar como fez. Que o Jesus Cristo que ele anunciava, que os profetas não falavam, era o Jesus Cristo que os profetas tinham falado. Que Deus nos abençoe. Se algum de vocês aqui quiser ser salvo, pode ser salvo. Porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Porque Deus quer salvar a todos. E a Bíblia é clara dizendo que se quiser ser salvo, eu citei no princípio esse versículo da Bíblia, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê nele. Porquê Ele? Porque Ele é o único que te pode salvar. Porque tu estás perdido. E ninguém te pode salvar. Nem tu próprio. Nem a religião. Nem a igreja. Nem esta igreja. Quem foi à cruz por mim foi Jesus. Ele levou os meus pecados, que mais ninguém podia levar, para eu ficar sem pecado. E mais, ficar com a sua justiça sobre mim, que me habilita a poder entrar no céu. Por isso precisas dele. Por isso tens que crer nele. Que Deus vos abençoe. Amém.